Olá, meu nome é Sérgio Aires, eu sou estudante da pós-graduação em música da Universidade Federal da Paraíba e estou aqui no Nas Nuvens para apresentar este trabalho intitulado Música e Autismo na Formação Docente, reflexões a partir dos alunos da licenciatura em música da UFPB. Então vamos adiante. Quais são as motivações dessa pesquisa? Por que pesquisar educação musical e autismo, né? Existe uma carência de formação específica nos cursos de música, justamente para abordar essa temática da música e do autismo, né? O contexto, especialmente para lidar na educação básica, para lidar na educação formal, na educação privada também, e também a presença crescente desses estudantes nas salas de aula. Então, muitos professores chegam para dar aula de música, às vezes sem a formação devida, e se deparam com crianças autistas e precisam, às vezes, improvisar técnicas, né? E ficam, às vezes, até paralisados diante dessas situações. Bom, eu também tenho uma experiência pessoal com esse tema desde o mestrado. Eu estou concluindo a pesquisa de doutorado, e no mestrado eu fiz um trabalho justamente pesquisando a importância da música no desenvolvimento das crianças autistas, seja no desenvolvimento da linguagem, no desenvolvimento da expressão das emoções, seja no próprio aprendizado musical. Então, vamos adiante. A metodologia dessa pesquisa foi a pesquisação. Então, esse trabalho é um resumo da minha tese de doutorado e foi utilizada a pesquisação, né, que pode ser compreendida como qualquer processo que siga um ciclo no qual se aprimora a prática pela oscilação sistemática entre agir no campo da prática e investigar a respeito dela. No caso dessa pesquisa, nós fizemos um curso intitulado Curso Música e Autismo, um curso extracurricular, e convidamos alunos da licenciatura em música da UFPB para participar desse curso. E aí colocamos uma avaliação no início do curso e uma outra avaliação no final do curso com as mesmas perguntas, para saber se aquele curso auxiliou esses alunos nos seus conhecimentos acerca da educação musical e do autismo. Por isso, essa pesquisação que eu trouxe aqui, né, essa citação do David Tripp, fala justamente nisso. Na medida em que o curso estava sendo pesquisado, ele também sofria as alterações, né, a partir das sugestões dos alunos que estavam ali inscritos no curso. Bom, então, metodologia, né, como eu já falei, nós trouxemos os discentes da licenciatura da UFPB, então foram 14 discentes do curso de licenciatura em música, participaram do curso Música e Autismo, embora 23 pessoas tivessem sido inscritas. O curso ele durou de 8 de junho a 6 de julho de 2024, e foram 5 encontros, sendo um online. Fizemos a primeira avaliação com 14 respondentes e a segunda avaliação com 12 respondentes. Então, ao longo do curso, 2 pessoas desistiram do curso, então por isso houve essa diferença de 14 para 12. Fizemos o diário de pesquisa, um formulário de dúvidas, críticas e sugestões, e foram mais de 12 gigabytes de vídeos gravados das aulas. Aqui nós podemos ver uma comparação aí dos instrumentos de coleta com a data da aplicação. Então, fizemos a prospecção dos interessados no curso no dia 24 de abril, depois coletamos informações pessoais sobre essas pessoas um mês depois, e aí fizemos a primeira avaliação no primeiro dia de aula, que foi no dia 8 de junho de 2024. O diário de pesquisa acompanhou o dia das aulas, dias 8, 15, 28 de 6 e também 4 e 6 de julho de 2024, um formulário de dúvidas, críticas e sugestões que foi sugerido pelo próprio grupo, né, foi aplicado no dia 12 de 6 de 2024, e um formulário de avaliação, a segunda avaliação, foi aplicada no dia 6 de julho de 2024, na última aula, certo? E aí as gravações dos vídeos coincidindo também com os dias das aulas. E aí, para a gente entender um pouco mais sobre o autismo, né, as características do transtorno do espectro do autismo relevantes à prática musical. Então, desafios na interação social,
ecolalia e atenção conjunta. Ecolalia é aquela repetição da fala, né? A criança escuta um desenho e o bonequinho do desenho diz, olha aquela árvore, e aí a criança fica repetindo aquela expressão, olha aquela árvore, em contextos dos mais diferentes possíveis, né? Estímulos sensoriais exacerbados, então existe essa hipersensibilidade, e padrões repetitivos e hiperfoco. E aí, pessoal, os pais têm um papel fundamental nesse processo de educação especial, porque eles já têm um vínculo afetivo com as crianças. Então, eles são parceiros na construção do processo educativo, a experiência deles orientam práticas mais eficazes e o diálogo acolhedor e respeitoso e focado na prática musical. Então, é muito importante que o educador musical ele estabeleça um diálogo ali respeitoso, sem muitas vezes introduzir o assunto do autismo, mas focando nas partes boas que aquele estudante traz na aula de música, que ele conseguiu prestar atenção, que ele conseguiu fazer determinado exercício, que ele interagiu com um coleguinha, que ele esperou a vez dele de receber o instrumento, tudo isso é muito importante. Bom, ainda, né? No curso Música e Autismo, nós tivemos alguns temas que foram abordados e que foram muito importantes. As características do transtorno do espectro do autismo, e aí nós utilizamos basicamente o DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos de ordem neurológica, né? E nós trouxemos essas características para o curso, fizemos as práticas inclusivas na educação musical, o planejamento e adaptação de atividades e também comunicação com os pais e gestão de crises. Esses foram os temas abordados. Muitos desses temas também tiveram uma contribuição muito grande dos próprios estudantes, porque alguns já estavam no contexto de sala de aula, então traziam seus exemplos para a prática, né, para aquele curso. Algumas pessoas tinham filhos com autismo, outras pessoas tinham familiares com autismo e traziam essas experiências para o dia a dia do curso Música e Autismo. Aqui eu vou mostrar um pouco sobre o curso Música e Autismo, mas em preservação ao anonimato, né, que foi pedido pelos alunos e também no termo no TCLE foi trazida essa obrigatoriedade do anonimato, então eu vou mostrar de uma outra versão do curso para falar um pouco justamente sobre a estrutura dele. Então, nós tínhamos uma parte teórica que trazia as características do autismo, cérebro, música e autismo, autorregulação e autismo, aprendizagem e autismo e estudos de caso. E na parte prática, nós fazíamos atividades musicais que envolviam música com e sem instrumento, porque às vezes o educador musical não tem um instrumento ali à sua disposição e vai fazer exercícios de música, atividades musicais sem instrumento, né? Música e interação social, então músicas que auxiliam o processo de interação social, música e cognição, músicas que desafiam a cognição, então músicas que trazem ali sequência de números, abecedário, né, uma série de outras coisas. Música e motricidade, né, mexendo muito com o corpo, e música e receptividade, que são músicas ali para a criança ouvir um pouco mais, né, às vezes numa sessão de relaxamento, numa parte da aula que já vai se despedindo, né, para que a criança possa estar regulada, sensorialmente falando. E aqui em 2021 nós fizemos esse curso, né, para pais, para estudantes, para profissionais da área. Então, foi um curso que foi feito ali já no final da pandemia e trazia ali atividades que os próprios pais poderiam fazer, né, que os estudantes de música poderiam também participar, trazendo seus próprios instrumentos. É um curso certificado, né, é um curso que nós fazemos questão de certificar, e foi esse curso que foi trazido, para esse contexto da pesquisa do doutorado, onde eu escolhi apenas os alunos da licenciatura em música da UFPB. Então, agora, nessa parte final, eu vou querer mostrar as respostas desses alunos com relação às perguntas que foram feitas naquelas duas avaliações que eu falei anteriormente. Então, recapitulando, nós fizemos uma avaliação no primeiro dia de aula, com algumas perguntas relacionadas à música e ao autismo, e fizemos perguntas no último dia de aula.
E nós vamos ver agora a comparação das respostas desses estudantes. Então, por exemplo, a pergunta era: o termo autismo vem do grego autos e significa de si mesmo. E os alunos eles eram estimulados a responder verdadeiro ou falso, ou ainda a opção não sei responder. Então, muitos alunos responderam não sei responder, né? E aí tem o exemplo do aluno, do estudante 02, que na primeira avaliação ele respondeu não sei responder, mas já na última avaliação, como esse tema foi tratado durante o curso, nós entendemos que ele respondeu corretamente aí, né, a opção verdadeiro, justamente por isso, porque aprendeu mais esse tema. Um outro ponto, uma das características da ecolalia é a repetição atrasada ou imediata de palavras ouvidas. Então, o estudante 08, por exemplo, respondeu falso, respondeu de forma errada, porque a resposta correta é verdadeiro. E na segunda avaliação, ele já respondeu de forma correta, né? O estudante 01, no caso dessa pergunta, respondeu não sei responder em ambas as respostas. Então, foi trazida a pergunta: por que o autismo é hoje chamado de transtorno do espectro do autismo? Então, isso mostra que a pesquisa, o curso em si, ele também possui suas falhas, né, e não conseguiu ali, nesse caso específico, trazer ali uma elucidação clara para esse estudante, mostrando que os assuntos precisam ser revistos, revisados e reiterados com materiais complementares também. Qual a função dos neurônios espelho? O estudante 13 respondeu não sei, na primeira avaliação. E na segunda avaliação respondeu criar sinapses capazes de reconhecer a expressividade do outro. Essas já eram respostas, como é que se diz, abertas, né? E ele pôde trazer essa resposta com conhecimento aí auferido no curso. E por fim, qual a importância da música no desenvolvimento de pessoas com autismo? O estudante 04 respondeu aí na primeira avaliação: acredito que promover habilidades sociais e de comunicação, bem como estímulo à flexibilidade cognitiva. Já na segunda pergunta, percebamos que ele já está mais seguro de si, da sua própria resposta, e disse: importante instrumento na regulação emocional e sensorial, bem como nas habilidades sociais e comunicativas. Então, é muito interessante observar que houve sim uma evolução dos estudantes no aprendizado dessas temáticas, pelo menos no que se refere às perguntas que foram feitas nas avaliações, embora também tenham tido casos de imprecisão, de respostas erradas, de repetição de uma resposta no sentido de não saber essa resposta, né, no caso, e nós podemos trazer aí como considerações finais, né, que a pesquisa ela contribui muito na formação específica, né, transformando a prática educativa. Então, é muito importante que o estudante, que o professor, que o estagiário, né, da educação musical, ele possa saber sobre educação musical especial e, nesse caso específico, também sobre autismo, para que ele possa se sentir mais seguro na sala de aula, para que ele possa entender melhor quando gerenciar crises, como gerenciar essas crises, como trazer também um aprendizado musical de forma efetiva com as atividades adaptadas ao contexto de cada criança. Enfim, um segundo contribuição é a música é um canal legítimo de inclusão, então nós precisamos cada vez mais utilizar a música como esse canal de inclusão das pessoas com transtorno do espectro do autismo ou qualquer outra neurodivergência. E o TEA exige uma postura ética, sensível e aberta. Então é muito importante que nós tenhamos essa postura de entender que ali está diante de nós um ser humano que precisa de ajuda, que precisa de amparo e que tem todas as suas potencialidades ali também para serem exploradas. Então eu agradeço, trazendo aqui as referências desse trabalho de pesquisa e desejando ao Nas Nuvens e para você que nos assiste um excelente evento e prosperidade no evento, que o evento possa ser cada vez mais longevo. Um abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.